Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre e o tema desse novo trimestre é todo especial. Quem sabe seja o estilo de lição que você tanto gosta. Durante 3 meses nós estudaremos sobre o livro de Êxodo e a história de redenção, a história de salvação rumo à terra prometida. Quem sabe, dentro desse contexto em que o povo de Deus trilhou em direção à terra prometida, seja exatamente o que todos nós, que pertencemos ao povo de Deus dentro do contexto espiritual, estejamos também passando. Essa lição vai ser uma bênção para todos nós. E o meu convite é para que você esteja junto comigo nessa jornada de crescimento, de relacionamento, de presença de Deus. Se você acha interessante o estudo da Bíblia, quem sabe de forma detalhada, aprofundada, descobrindo o que Papai do Céu deseja comunicar a cada um de nós, então o meu pedido é muito simples. Aproveita a ocasião e se inscreve no canal. Porque é por meio dessa inscrição, e quem sabe no dia que você estiver desinteressado, desestimulado, eu irei te pegar pela mão e dizer: ei, vamos juntos ter um momento com Deus? Vamos juntos nos expor a esse Deus maravilhoso, que por meio da sua presença nos transforma dia a dia? Vai ser maravilhoso, não é? Ter uma pessoa para nos ajudar. Da mesma forma, eu precisarei também de você. Então, conto contigo, tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema dessa nova semana, dessa nova lição, eu gostaria de te convidar para orar comigo. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o Pai? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, mais uma vez, estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Nós sabemos que não está em nós o conhecer, o saber, e por isso nós clamamos a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele revele os Teus planos, o Teu desejo, a Tua vontade a cada um de nós. Que por meio desse estudo nós possamos ser direcionados diretamente a Ti, para que a gente possa fortalecer esse elo de relacionamento, e dessa forma a gente aprenda a ter alegria e prazer a estar na Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que temos negligenciado os momentos como esse. Quem sabe, dedicando tempo para outras coisas que esse mundo mal nos apresenta e nos oferece. Que nessa ocasião a Tua presença seja exaltada por meio do estudo. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Vamos para a primeira lição desse novo trimestre. Trimestre esse que nós estudaremos o livro de Êxodo. E o primeiro tema é o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Esse contexto está exatamente nos capítulos iniciais do livro de Êxodo. Ali retrata a situação em que o povo de Deus se encontrava e também retrata o início, a história daquele que seria conhecido como libertador desse povo. Exatamente a pessoa de Moisés. O verso para nossa memorização está ali no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Olha só o que diz, ó. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Esse verso ele é muito emblemático porque ele dá o pontapé inicial para o socorro tão necessário que Deus providenciou ao seu povo. Mas antes da gente falar sobre a situação em que esse povo se encontrava, se faz necessário a gente entender as razões que levou esse povo a viver tal realidade. Você já deve ter ouvido falar que muitas vezes eu e você vivemos algumas realidades, algumas consequências, exatamente fruto de nossas escolhas. Davi, como foi que esse povo, os hebreus, os israelitas, foram parar no Egito e terminaram naquela situação de escravos? Bom, você deve lembrar da história de José, o tão famoso José do Egito. Ele foi vendido ali para os seus irmãos e foi morar ali no Egito, passou por toda aquela situação até se tornar governador. E aí, quando ele era governador, ele administrou a terra do Egito. Você lembra ali do sonho do faraó?
7 anos de fartura, 7 anos de fome. Pois é. Quando aconteceu a fome, o povo de Deus, que era a família de Jacó, a representação ali das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, eles foram até o Egito para comprar mantimento. E aí, por conta da fome, José trouxe a sua família para perto, para cuidar, para zelar, para abençoar. O plano de Deus foi que, ao passar esses 7 anos, eles retornassem para a terra que pertencia a eles. Qual era a terra? A terra de Canaã. Não foi à toa que 400 anos depois, o Senhor teve que tirar com braço forte o seu povo para conduzir à terra que pertencia a eles. Agora imagina só, se ao passar os 7 anos de seca, de fome, se eles tivessem retornado para a sua terra. Percebe que as nossas escolhas, de fato, são importantes? Se o povo tivesse obedecido, ouvido a palavra de Deus, eles teriam evitado todo aquele sofrimento que durou cerca de 400 anos. 4 séculos de escravidão, de opressão, de sofrimento, de humilhação poderia ser evitado se somente se tivessem ouvido ao Senhor. Veja que mesmo o povo tomando decisões erradas, Deus não vira as costas. Ah, mas eles passaram muito tempo. Mesmo passando muito tempo, Deus atentou-se ao seu povo. Ele viu o sofrimento do seu povo. Ele notou o seu povo. Mesmo o povo demonstrando por meio das escolhas a rejeição a Deus. Isso é muito importante. Antes de nós falarmos sobre a triste situação e realidade que esse povo vivenciou, nós precisamos também refletir o que foi que levou o povo a viver essa realidade. Porque, embora dentro do contexto espiritual, dentro do grande conflito, o mal é real e procura de todas as formas complicar a minha e a sua vida, nós precisamos também ter a razão de que algumas situações complicadas e difíceis sobrevêm à nossa vida exatamente pelas escolhas erradas e ruins que nós fazemos. E essa foi a situação do povo de Deus. E aí, de acordo com o verso, a gente vê aqui que o povo estava gemendo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de, quem sabe, no hospital, ouvir alguém ali no leito gemendo de dor, sentindo algum desconforto. É algo que incomoda. É algo que chama a atenção. E isso revela que essa situação do povo chamou a atenção de Deus. E Deus não ignorou. Deus se importou. E demonstrou, por meio da libertação ali, providenciada por Moisés, todo o seu apreço, toda a sua atenção, todo o seu zelo, todo o seu amor para com aquele povo que, infelizmente, tinha desobedecido a todos os apelos, a todas as indicações de bem-estar para eles. Tá certo? Eu separei aqui alguns pontos na introdução do nosso estudo, como eu sempre faço. E o primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. O livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, pessoas marginalizadas, pessoas perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos e escravizados podem encontrar esperança, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvá-los. Quem sabe alguns de nós esteja vivenciando essa situação. Está sendo oprimido, está sendo marginalizado, está sendo perseguido, quem sabe explorado. Outras pessoas no passado passaram pela mesma situação e experiência. Como foi que Deus reagiu com essas pessoas? Como foi que Deus lidou com esse tipo de situação? Pois é, se Deus no passado atuou dessa forma, também no presente, na minha, na sua vida, Ele fará a mesma coisa. Nós temos o precedente, e pelo precedente existir, eu e você devemos ter confiança. É exatamente o próximo ponto, que diz assim, ó. Ele ouve o clamor dos oprimidos, vê suas lutas, observa suas lágrimas e vem em seu auxílio. Algumas pessoas, quem sabe, já passaram por maus bocados. Quem sabe já sofreram muito, quem sabe até já secaram as lágrimas de tanto que choraram. E quem sabe por ter vivido os maus bocados dessa vida, já não sentem mais esperança ou quem sabe a valorização que Deus tem com o seu povo. De tipo, não
Deus, ele é Deus para alguns. Deus não é Deus para todos. Porque onde é que Deus estava, que naquela situação, naquele problema, naquela dor, ele não agiu em meu auxílio? Muitas vezes Satanás tem se utilizado exatamente dos reveses da vida para desacreditar Deus na nossa situação, na nossa experiência. E muitas pessoas, por conta das dores, passam a não mais crer em Deus. A história do Êxodo traz à tona exatamente essa situação. O povo sofreu por muito tempo. Gente, 400 anos não é pouco tempo, é muito tempo. E mesmo após tanto tempo, o Senhor estava ali, presente, o Senhor estava ali cuidando, zelando. Como, Davi? Não era melhor ter libertado antes? Mesmo em meio às opressões, o Senhor estava resguardando. É tanto que o povo crescia, o povo se multiplicava, o povo se fortalecia, mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Deus toma a iniciativa de libertar aqueles que confiam nele. Precisamos aceitar pela fé o que ele oferece. Você tem aceitado a Deus o que ele oferece? Muitas vezes eu e você não estamos gostando do que Deus oferece. Ah, Davi, mas eu tenho ideias melhores para mim. Eu queria que a minha realidade de vida fosse assim. Tá, mas se Deus te oferece outra coisa, você tem aprendido a lidar com o que ele tem te oferecido? Você tem aceitado o que ele tem te oferecido? Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o que Deus oferece. Ah, mas eu tenho sonhos muito maiores, eu queria que minha vida fosse assim, que terminasse assim, que eu vivesse assim, assado, tal. Tá, e o que Deus tem preparado para você? Interessante a gente refletir sobre isso, porque isso remonta perfeitamente, por exemplo, à história de José. José ele não tinha feito planos nenhum de se tornar governador, mas Deus tinha planos para José, de torná-lo governador. Algumas pessoas passam por maus bocados e mesmo sendo fiéis, não encontram no final uma cadeira de governador. Não existe cadeira de governador para todos aqueles que são fiéis. Porém, como a gente vai ver no contexto do Êxodo, embora nem todos se tornem governador, todos irão herdar a terra prometida. Olha esse outro ponto, muito interessante. É um livro que trata da redenção, libertação e salvação. Davi, onde é que a gente vê redenção na história do Êxodo? A redenção ela é retratada na valorização que Deus fez para com seu povo. Como era que o povo dele era tratado? Como escravo, como ninguém, como uma força braçal. Não era nem tratado como gente. Nunca vi um escravo ser considerado gente. Afinal de contas, a palavra escravo não remete a um estilo de vida. É terrível. Ninguém quer viver numa situação de escravidão. Deus, ao redimir aquele povo, tira eles da escravidão. Libertação, tirando daquela situação e levando para outra situação. Uma situação muito melhor. Conduziu por um deserto? Sim. Mas o deserto tinha a hora e o tempo para acabar. Havia um destino. E o destino era exatamente a salvação. Quem sabe eu e você já entendemos que fomos redimidos por Jesus? Estamos num processo da libertação para muito em breve vivenciarmos a experiência da salvação. Por isso que o livro de Êxodo, a lição do Êxodo vai ser tão importante para mim e para você, porque vai nos ajudar a entender a situação que nos encontramos e a realidade que logo, logo, pela fé, iremos vivenciar. O outro ponto e o último diz assim, em meio à adversidade e à escuridão, se nossos olhos estiverem fixos em Deus, podemos reconhecer sua presença, cuidado e auxílio, enquanto Ele nos guia em direção à eterna terra prometida. Muitas vezes, quando a gente está passando por as situações mais difíceis da vida, a gente não consegue enxergar as ações de Deus em prol de nós. É mais fácil a gente dizer, não, Ele não está fazendo nada, porque se tivesse, eu não estaria nessa situação. Mas se os nossos olhos da fé fossem abertos, quem sabe a gente iria poder testemunhar que mesmo em meio a situações complicadas, Deus ainda tem agido e tem nos protegido. Quando a gente toma conhecimento das coisas tristes desse mundo, e que a gente, quem sabe, não chegou nem perto de experienciar, a gente percebe o quanto Deus tem protegido, o quanto Deus tem zelado,
o quanto Deus tem agido em prol de nós. Dentro do contexto, e a gente até viu isso na lição do trimestre passado, respeitando as regras, o Senhor não pode, de forma completa, intervir em prol de nós. Infelizmente, algumas coisas eu e você teremos que experimentar. Um exemplo disso, por exemplo, é a situação da morte. Deus não pode fazer com que as pessoas não passem pela experiência da morte. Faz parte da relação, do contexto e a realidade do pecado que a gente vive. Mas mesmo em meio a essa situação, nós temos a bendita esperança que, embora nós possamos passar por essa experiência, será comparada a um sono. E muito em breve nós iremos despertar para nunca mais passar por essa experiência novamente. Então, esse estudo dessa semana vai ser muito maravilhoso, porque a gente vai ver todos esses aspectos de forma mais elaborada, mais contundente, mais, vamos dizer assim, abordada dentro de cada dia. E o meu convite é para que você esteja junto comigo. Com certeza vai surgir várias coisas que vão tentar minar e atrapalhar. Mas eu peço a você, persevere. Faça aquele esforço a mais, porque a lição é exatamente para isso, para agregar de forma positiva a nossa experiência na jornada que conduz à vida eterna. Tá bom? Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje, o nosso estudo foi sobre o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Vai ser uma semana maravilhosa. Se você acha que esse estudo é relevante, é importante, e quem sabe agregaria na vida e no crescimento da fé, então aperta aí no gostei, no like, né? Para que a plataforma possa recomendar para outras pessoas. E se você também acha por bem você se engajar, se envolver nessa missão, a qual eu tenho me dedicado todos os dias, não precisa você, quem sabe, gravar um vídeo para o YouTube. Basta você compartilhar, que assim como eu, você também será contado com aqueles que cumpriram a missão de anunciar as boas novas a todo mundo para Jesus voltar. Tá bom? Foi um prazer estar com você, foi maravilhoso essa experiência e o meu desejo é te reencontrar amanhã. Permita que o Santo Espírito vença mais uma vez essa batalha que acontece dentro do teu coração. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.